Olá, amigos do nosso lar. É com muita alegria que estamos aqui. Meu nome é Naldo Vicente e estamos a convite da nossa irmã Pamela, nossa amiga, e que pede para que a gente mande um videozinho de vez em quando com algumas reflexões sobre alguns temas do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos. E é com muita alegria que a gente vem, sim, mandar também a nossa contribuição singela. Não é uma palestra, é apenas algumas reflexões acerca de alguns temas. E hoje nós tomamos como tema um item que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tormentos voluntários, que está no item 23, né? E peguei esse tema porque temos vivido alguns tormentos atuais, esse momento que a sociedade está tendo que reaprender e naturalmente adquirir novos hábitos, reaprendendo a convivência, reaprendendo algumas coisas, tendo que se deparar com muita coisa nova. Porém, isso tudo gera muita angústia, né, no indivíduo, porque nós não somos muito fã do novo, né? O novo, ele nos convoca a sair do estado de natural, o estado da nossa natureza. Então, quando a gente somos provocados ao novo, a gente termina se agitando. Mas, na verdade, a gente vem falar aqui não é desse tipo de adaptação, que é um processo natural da evolução, do nosso quadro de evolução, né? Nós estamos aqui para evoluir, questão 132, e tudo que acontece nesse globo é para a nossa evolução. Mas eu venho falar aqui dos tormentos voluntários, aqueles tormentos que nós poderíamos evitar, que nós poderíamos deixar de ter, porque à medida que nós já temos uma carga muito grande dessas mudanças que acontecem no momento, quando nós nos vemos envolta por tormentos que podíamos evitar, aí a coisa fica um pouco mais angustiada, né? E esse item, ele me chama muita atenção, porque ele começa assim, ó: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge. Quem dizia isso era Aristóteles, né? Aristóteles dizia que tudo que o homem faz ou faz mirando a felicidade. Isso é fato. A questão muitas vezes é que nós não entendemos bem o que é felicidade, né? Mas vamos dar continuidade aqui. Porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibar dos gozos celestiais imperecíveis. É interessante que aqui, quando ele fala, ó, que formam, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena. Esse é um ponto que a gente já precisa compreender. Eu tenho que passar por isso aqui. Isso é fato. Então, melhor que eu aprenda com Jesus a resiliência de ter que passar e compreender e ir buscando a compreensão de que o que eu passo aqui é para o meu próprio bem, ou seja, para o meu quadro evolutivo, para o quadro da minha melhora, então isso aqui é inevitável. Eu tenho que passar. Agora, a forma como eu vou passar é que faz toda a diferença, né? Então, entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade. Ou seja, temos como gozar, sim, de uma felicidade relativa. O que muitas vezes acontece, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, é que a gente confunde felicidade com
desejo, né? Com alegria. A gente deseja, logo pelo desejo conquistamos, temos a alegria e confundimos com felicidade, né? Um pouco isso aí, daqui a pouco a gente fala. Poderia ele pelo menos gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes. Ou seja, tudo que a gente coloca como felicidade, o que está nesse mundo material, ele é perecível. E como perecível ele está sujeito às mudanças, ele está sujeito às corrupções, ele está sujeito a todo o processo de transformação. Então ele vai dizer, se procurasse nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, isto é, nos gozos materiais, em vez de procurar nos gozos da alma, que são um prelibado dos gozos celestes, imperecíveis. Não é à toa que Jesus diz, olha, busca primeiro as coisas do Espírito, né? Busca primeiro as coisas do céu. Entendamos que Jesus não disse buscai só as coisas do Espírito, buscai só as coisas do céu. Ele fala buscais primeiro. Por quê? Isso é uma questão lógica hoje com a doutrina dos espíritos, né? Se sabemos que o espírito é imortal, se sabemos que o espírito é que é indestrutível, incorruptível, o espírito é quem vai continuar, que a vida de fato é a espiritual, a gente muitas vezes confunde de, eu tenho muitas vidas. Não, você tem uma vida só. Você tem fases diferentes dessa vida, você tem múltiplas fases. Então, ora você está em espírito, no mundo espiritual, ora você está aqui animando um corpo carnal através do fluido vital, né? Então, ora você está encarnado, ora você está no mundo espiritual, mas é uma única vida. Ela vai dando sequência. Tanto que o que a gente faz hoje é o que está na nossa natureza. Se está na nossa natureza é porque a gente construiu. E construímos quando? Vivendo uma outra fase de vida. Concorda? Então, quando Jesus já dizia assim, busca as coisas daquilo que é imperecível, que é imortal, né? Então, se eu buscar, se eu mirar primeiro nessa questão, se eu mirar primeiro no espírito, eu começo de fato a vivenciar uma felicidade relativa já aqui, nesse mundo, né? Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo o que o agitará e turbará, e coisa singular. O homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Que está nas suas mãos evitar. E quando que a gente vai compreender melhor isso tudo? Nessa questão do Livro dos Espíritos, no seu primeiro livro, o seu primeiro capítulo do livro 4, nós vamos ter uma pergunta muito interessante, que é a felicidade e infelicidades relativas, né? O homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? Não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser sobre a terra. Ora, é evidente que se nós somos um espírito em progresso, nós não chegamos ainda à condição de espírito perfeito. Quando Jesus vai, no seu versículo 48 do capítulo 5 de Mateus, que ele vai dizer, sede perfeito, né? Porque nós não somos, nós não chegamos ainda a essa plenitude, nós estamos em construção. Ora, tudo que está em construção está em processo de transformação. E é evidente que nós não gostamos desses processos porque todo esse processo nos convoca, nos provoca a sair de um estado que a gente gosta, que é o estado de ali ficar paradinho, ficar quietinho, gostar das coisas assim. Eu gosto da minha vida sossegada. O que é que a gente entende por sossego? É uma vida de inércia, uma vida que a gente não faz nada. Então, por exemplo, essa vida não nos compete aqui. Por quê? Porque nós não estamos completos, nós somos espíritos em progresso. E quando chegamos na condição de espírito perfeito, aí que nós queremos trabalhar, aí que nós queremos ajudar aquele que vem percorrendo. Então nunca vai haver essa questão da inércia. Daí Jesus ter dito, o Pai trabalha sempre, e eu também. E é fato, porque esse trabalho, ele dá prazer, esse trabalho dá alegria, esse trabalho traz felicidade. Então,
Nós não estamos na condição de perfeição, nós somos espírito em progresso. Logo, o que podemos entender por esse globo é que ele é um globo transitório, que a gente precisa estar aqui, mas que a gente precisa progredir. Para progredir, precisamos aprender. Para aprender, nós somos provocados, nós somos convocados, saímos daquele estado como é que eu posso dizer, a gente é traumatizante, né? Porque, por exemplo, sair do estado que se encontra e passar para outro e aprender sobre outro gera trauma, entendeu? Um trauma, não esse trauma que a gente fica falando aí que leva ao suicídio, mas traumatiza. Então a gente é convocado a todo momento a essa situação de progresso. Então, ora, não, visto que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, ou seja, então nós não temos como ter essa felicidade completa, nós nem temos ainda condições de avaliar e de entender, mas a gente pode ter sim uma felicidade relativa. E aí ele vai avançando, concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá, cada um pode se garantir uma felicidade relativa. Olha, o mais frequentemente, o homem é artífice de sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. Lembra na questão 614, quando fala das leis naturais, né? Que é a lei de Deus, leis criadas para o quê? Para a nossa felicidade. E isso é evidente, né? Deus criou leis para a nossa felicidade. Quando que o homem é infeliz? Quando dela se afasta, né? Quando dela se afasta. Então essa ideia, Deus castiga, Deus pune, não. Deus criou leis. E criando leis, nós nos adequamos a ela, nos ajustamos a ela, e daí a gente passa a ter uma felicidade relativa, a gente deixa de criar tormentos voluntários. Por isso a necessidade de se estudar tanto sobre Jesus. Porque se Jesus é o nosso espírito guia e modelo, na questão 625 vai nos dizer isso, ora, é evidente que a gente precisa estudar aquele que pode dar testemunho da verdade, porque só pode dar testemunho da verdade aquele que viu a verdade, aquele que é o espírito que a gente tem como guia e modelo, é aquele que mais conhece dessas leis, é aquele que mais deu exemplo, é aquele que mais nos apresenta um comportamento adequado para a nossa felicidade, pelo menos essa felicidade relativa que a gente tanto aspira aqui viver, né? Então, ele continua avançando. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Aí olha que resposta, essa é fantástica, né? Para a vida material é a posse do necessário. Olha só, para a vida material é a posse do necessário. Vou repetir a pergunta. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta a felicidade de um faz a infelicidade do outro. Entretanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens. Para a vida material é a posse do necessário. E eu quero já fazer uma pausa aqui. Ora, quando que nós temos o problema aqui? Quando ele diz que essa felicidade, mais ou menos comum a todos, do ponto de vista material, é a posse do necessário. Aí está a questão. Pelo desejo do homem, ele não se contenta com o necessário. Ele quer sempre aquilo que está acima de suas posses. E aí a gente volta lá para a questão dos tormentos voluntários e ele vai dizer assim, ó, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme, quando ele termina o parágrafo anterior, em vez de procurar a paz do coração, a única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará, turbará e coisa singular. O homem, como de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Ele continua, haverá maiores do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento,
não há repouso, estão perpetualmente febricitantes. O que não tem e os outros possuem, lhes causa insônia. Aí veja bem, nós temos de um lado, para a vida material é aposto necessário. Aqui nós temos do outro lado o tormento voluntário, que é trazido pelo ciúme e pela inveja. Por quê? Porque o que não tem e os outros possuem lhe causam insônia. Dão-lhes vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação para ele se resume em eclipsar o que lhe estão próximos, toda alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez, a raiva do ciúme que os devora. Olha só. Pobres insensatos, com efeito, que não imaginam sequer que amanhã talvez terão de largar todas essas frioleiras cuja cobiça lhes envenena a vida. Aí a gente faz uma pausa aqui para pensar no momento que nós estamos vivendo, né? Quando a gente vive diante de uma pandemia e diante de um vírus que ele não respeita, ou seja, ele não vê classe, ele não vê idade, ele até atinge aqueles que já estão mais sofridos, vamos dizer, do ponto de vista físico, aqueles que têm algumas doenças, mas pare para perceber que ele avança, mas ele avança sem observar o ciumento, o invejoso, o rico, o de cor, não importa, né? Não importa. Então nós estamos vivendo um momento que a gente pode parar para pensar que daqui a pouco nós somos convocados ao mundo espiritual e aí a gente vai se apresentar diante do mundo espiritual com o quê? Com esse tipo de sentimento. Então a gente, olha, não, eu não consegui ser feliz na Terra, mas por que você não conseguiu essa felicidade relativa? Ah, porque eu tinha inveja do meu vizinho, eu tinha ciúme, eu ficava sempre observando o que ele comprava e queria. Então pare para imaginar que tudo está centrado no desejo. Então eu desejo muitas vezes aquilo que não é necessário, o supérfluo. E isso realmente me traz tormentos. E um tormento que eu poderia evitar. Eu posso evitar, desde que eu trabalhe a ideia de que, da questão 922, da felicidade comum para a vida material, é a posse do necessário. E aí ele continua aqui. Não é a eles de certo que se aplicam estas palavras. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, visto que as suas preocupações não são aquelas que têm no céu as compensações merecidas. Então, muitas vezes a gente se vê aí, se depara diante de tantas pessoas que dizem assim, eu sofro tanto, minha vida é ruim, eu vivo agoniado, tal, mas muitas vezes está nas suas mãos evitar todo esse sofrimento. E às vezes a gente vai colocando, mas é porque eu fiz muita coisa em outra vida, eu não sei o que, aquela coisa toda de colocar sempre, eu estou passando por isso porque eu devo ter feito isso. Não, às vezes você observe o seu cotidiano, o seu comportamento atual, observe que muitas vezes você pode evitar uma série de coisas, porque nós não estamos falando aqui só da questão daquilo que temos que passar, viver, transformar e melhorar, mas aquilo que a gente vai amealhando para si, daquilo que a gente vai trazendo para si de peso extra, sem necessidade. Né? Por quê? Porque fugimos do necessário e buscamos sempre o extraordinário, aquela coisa que tem que ser melhor, o estado de competitividade que a gente é educado desde cedo. Ou seja, ao invés de aprender com o Evangelho, como do Jesus disse que a gente deve se preocupar em cooperar com o outro, mas não, a gente se educa, a gente educa para competir. E aí realmente vai trazendo essa infelicidade momentânea. Aí vem, ele continua, que de tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe contentar-se com o que tem. Olha só, que nota sem inveja o que não possui, que não procura parecer mais do que é, esse é sempre rico, porquanto se olha para baixo de si e não para cima. Vê sempre criaturas que têm menos do que ele. É calmo, porque ele não cria para si necessidades quiméricas. E não será uma felicidade a calma em meio a tempestades, ao meio das tempestades da vida? Isso é uma mensagem de Fenelon no Evangelho segundo o Espiritismo, e é fantástico isso aqui, né? Porque
de certa forma, ela se alinha com o que Jesus apresentava em seu evangelho, quando ele nos dá a chave da riqueza. A chave da riqueza, inclusive do ponto de vista material, é justamente esse. O rico é aquele que menos necessidade tem. Então, quando Jesus apresenta uma vida humilde, uma vida simples, e ele vai dizer que a felicidade mora nisso aí, nessa simplicidade, nessa humildade, ele nos dá a chave da riqueza. E aí a doutrina dos espíritos vem dizer, olha, se você olhar para baixo, para aqueles que estão abaixo de você, é natural que você, do ponto de vista material, você já se encontra na posse de tudo que é necessário. Na posse de tudo que é necessário. Então você não precisa viver a loucura de estar querendo o celular da última geração, o carro da última geração, a coisa da última geração, porque você acabou de comprar, comprou faz 30 dias, mas aí saiu um novo modelo e você já olha para si e diz, olha, o meu está ultrapassado, o meu não presta, o meu não sei. Então você começa a colocar defeito naquilo que outra hora para você era fonte de um grande desejo, mas e você amava, né? Então a gente geralmente, quando é do ponto de vista material, ama o que deseja, e enquanto está desejando, está amando, mas depois que a gente adquire, já não deseja mais, por consequência já não ama mais, por consequência também já desprezamos. Aí temos um novo desejo. Só que esses desejos que vão subindo de fase, vão de certa forma trazendo esses tormentos. Por quê? Porque muitas vezes você vai fazer aquilo que não está nas suas posses, para realizar um desejo, e muitas vezes você não compreende que aquilo ali vai te trazer muito tormento. Por quê? Porque você tem a facilidade do crédito muitas vezes, e por isso você compra e realiza o seu desejo. Foi uma alegria. Nossa, você teve aí hormônios na corrente sanguínea secretados, e aí você teve aquela efusão de alegria. Você acha que aquilo é o estado de felicidade? Sim, aquela alegria, de certa forma, naquele momento você está feliz, mas ela é passageira, ela é perecível, ela é corrompível. E aí você daqui a pouco deseja um novo objeto. Então, quando Jesus dizia, olha, busca primeiro as coisas do céu, do Espírito, e quando aqui vai se dizer, olha, se a gente buscar essa felicidade já vislumbrando o mundo espiritual, que é um prelibar, né, a gente já começa a viver aqui muito melhor. E aí ele vai para a outra parte da resposta, né, quando ele diz assim, ó, para a vida material é aposto necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consciência tranquila e a fé no futuro. Quando que eu vou ter uma consciência tranquila? Quando eu vivo com inveja e com ciúme do meu vizinho ou de algum parente que adquiriu algum objeto. Quando? Não existe consciência tranquila. Não vai existir essa tranquilidade. Então, é nesse momento que eu compreendo em mim a inveja, o ciúme. E aí, quando Santo Agostinho vai lá dizer que, olha, vocês deveriam, questão 919, vocês deveriam, a pergunta, né, que Kardec faz, que é muito, inclusive, intrigante, que está é a última pergunta do livro terceiro, né, que é 919, quando ele diz qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal. Kardec já queria pegar aqui uma estradinha mais curta, né? Ele vai dizer assim, qual é o meio prático e mais eficaz? Me fala aí, porque a gente quer que a coisa facilite aqui um pouco para nós, né? Então, qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Aí Santo Agostinho vai dizer, olha, um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí Kardec ainda vai continuar insistindo, né? Compreendemos toda a sabedoria desta máxima, porém, a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. E qual é o meio de a si mesmo? Qual é o meio de conseguir? Aí que Santo Agostinho vai dar toda uma explicação de como ele fazia aqui na Terra. E aí a gente começa a pensar, não, quando desperta em mim a inveja e o ciúme daquilo que outro conquista, né? Será que eu não tenho que refletir sobre isso? Por que eu estou vivendo esse tormento ainda? É nesse ponto que a doutrina dos Espíritos é fantástica, porque ela vai dizer assim, poxa, se você ainda sente isso, é porque isso está na tua natureza.
É aí que você deve mirar suas forças. É aí que você deve empreender uma vontade mais firme e mais forte, como diz lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, quando ele diz: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços, sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre os vossos fazem esforço. Olha, então é nesse ponto que aí eu percebo, eu estou vivendo um tormento voluntário, por quê? Porque o meu vizinho adquiriu, o meu parente adquiriu um bem. Espera aí. Do ponto de vista material, eu vivo o tormento quando eu poderia viver a felicidade, visto que eu já tenho o necessário. Mas aí eu tenho essa coisa febricitante, essa angústia dentro de mim porque o outro adquiriu. Então eu tenho aí um defeito moral, o ciúme e a inveja. Aí eu tenho que ir lá para Santo Agostinho e dizer: mas peraí, por quê? Né? Por que eu tenho esse pensamento mal? Por que eu tenho essa inveja em relação ao meu irmão? Eu preciso conhecer a mim mesmo. Então eu vou para o Livro dos Espíritos e vou construindo e vou, como se diz, revirando a minha natureza. Peraí, então se eu sou assim é porque eu construí, porque eu já vivi isso aí, porque isso ainda me anima de alguma forma. Então eu preciso mirar nisso aí. É como quando diz na questão no livro, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? O espírita é aquele que ele está lutando todo dia para verificar o que ele tem ainda de defeito moral e ir melhorando. Então eu observei que me gerou em mim a inveja, o ciúme. Então eu digo: pronto, agora eu tenho que mirar nesse tormento que me chega, porque ele é voluntário. Ele é voluntário. Ele vem de mim. Ele nasce em mim. Então eu preciso mudar isso aqui. Aí eu preciso realmente estudar sobre Jesus. Aí eu vou em Jesus e ele vai dizer: olha, campeão, para que você viva melhor, começa a implementar um novo comportamento de vida a você, de simplicidade, de humildade. E aí Kardec lá é fantástico na questão 685, quando ele diz: olha, a educação é um conjunto de hábitos morais, né, que você tem que implantar, tem que reimplantar. A Joana também fala disso, de uma reprogramação mental, né, que você tem que trazer para você. Aí você começa a compreender que existe em você um defeito moral por causa da inveja, por causa do ciúme, que você pode evitar esse tormento voluntário mirando nesse defeito moral, trabalhando-se e adquirindo um novo comportamento. E isso é gradativo, é passo a passo, é por isso a necessidade da gente estar em contato constantemente, diariamente, com o Evangelho de Jesus. E aí você começa a evitar muitos tormentos em sua vida. É por isso que ele vai finalizar dizendo assim: olha, para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Quando eu tenho essa fé no futuro, eu compreendo que isso aqui tudo vai passar, é transitório, é um estado de trânsito. Então por que eu estou febricitante por aquilo que eu não conquistei materialmente, quando nem preciso, quando não é necessário, né? Então eu estou febricitante, eu estou inquietante. Não, e o futuro? O futuro é o espiritual. No espiritual, isso não vai fazer grande diferença. Então eu não preciso dessa inveja, eu não preciso desse ciúme. Eu posso estar com a minha consciência tranquila, né? Por quê? Porque se as leis de Deus estão na nossa consciência, como diz a 621, quando eu aplico essas leis, eu vivo feliz, que é a questão 614. Eu só sou infeliz quando delas me afasto. Quando é que eu me afasto? Quando eu potencializo em mim o que está na minha natureza, que é o ciúme, que é a inveja, e daí a minha vida vira realmente um inferno, né? Gente, tinha tanta coisa ainda para falar, mas o vídeo já está se alongando, já estamos aí com 29 minutos, e aí não adianta a gente estar se alongando muito, né? Para não ficar cansativo, fica para uma nova oportunidade, um novo vídeo. Então que hoje eu possa ter contribuído, junto com a doutrina dos Espíritos, com essas lições que a gente vê aí diariamente, constantemente, para que a gente possa ainda se debruçar sobre elas e continuar, que eu possa ter trazido um pouco de luz às nossas reflexões, né? E que a gente possa novamente voltar um outro dia e dar continuidade a esses estudos, que é maravilhoso, que é fantástico, que a gente possa de fato aplicar em nossas vidas e que a gente possa também levar para tantos irmãos e amigos que precisam, porque é como eu sempre digo, a proposta do Evangelho é de cooperar, não é de competir, né?
Então eu só coopero quando eu olho para o meu próximo, quando eu me importo com ele, quando eu me interesso por ele. E a doutrina dos espíritos, ela é fantástica desse ponto de vista, porque ela traz para você essa visão cósmica e espiritual de mundo, onde a gente não mais observa só a pequenez, a mesquinharia, aquilo que nos cerca, que nos rodeia, mas sim o todo, no geral, onde a gente se percebe de fato muito pequeno diante da grandeza do Cristo, da grandeza de Deus, da grandeza do mundo, né? Então, que a gente possa de fato evitar um pouco esse tormento voluntário que a gente muitas vezes traz para si. E muita paz a todos, muito grato e até a próxima, se Deus quiser.